Então hoje é o primeiro dia, a primeira reunião que nós estamos fazendo para discutir a pauta da saúde na campanha para a Prefeitura do PSOL, né? E daí é um espaço que a gente fez aberto, pensando em introduzir o tema da saúde, chamamos aí todos os contatos, então é um espaço para não só os filiados, como a gente comentou nos convites, mas a gente chama todas as pessoas que têm uma simpatia pelo debate que o pessoal faz, não só no programa em geral, mas também no programa da saúde, né, que queiram contribuir com o nosso programa, né? Ainda mais tendo em vista esse ano que as eleições vão ser duríssimas, né? Porque são milhares de candidatos, um monte de candidato bizarro, né? Vamos ter Russomano em primeiro nas campanhas, tem o Dória, tem Matarazzo, né? Temos de tudo. E a gestão da prefeitura, a gestão do Haddad, que também não é nenhuma flor que se cheire, né? Que na saúde, diga-se de passagem, teve uma série de retrocessos. Muito embora a prefeitura se pinte como uma prefeitura avançada e tudo mais, há pontos em que pode se debater realmente que houve algum tipo de avanço, mas a gente sabe muito bem que na saúde a gente teve retrocesso, né? No modelo da atenção primária, por exemplo, que é uma das grandes coisas que a gente procura defender, houve um retrocesso enorme com o modelo das UBSs integrais, então foi um passo para trás, né? Numa luta tão difícil, histórica dos militantes do SUS, a gente tem um retrocesso desse tipo. O ponto das privatizações é um ponto fundamental também, é outra questão que a gente vai abordar frontalmente nessa campanha, né? Porque se as terceirizações, as privatizações com as organizações sociais já era um modelo muito ruim quando foi implementado pelo Kassab, pelo PITA, o modelo agora ele piorou, né? Recentemente a gente viu o loteamento que foi feito na rede de atenção primária na cidade de São Paulo e é vergonhoso, né? A gente até estava na luta recentemente, ainda está, né, com os companheiros lá no Butantã, onde teve a troca da organização social e foram demitidos dezenas de companheiros. Então o processo é amedrontador na saúde. Então não é à toa que nós temos uma responsabilidade grande hoje de iniciar, dar o pontapé para o debate que vai ser o debate provavelmente mais importante nas eleições municipais, tendo em vista que a população, a primeira preocupação, né, da população, segundo as pesquisas, é a saúde, né? Antes de violência, antes de educação, todas essas áreas são calamitosas, mas a saúde é a área que a população elegeu como a mais preocupante. Então nossa responsabilidade hoje é grande e é o primeiro pontapé. A ideia do espaço hoje, então, pessoal, é fazer um primeiro debate introdutório sobre linhas gerais. Para isso a gente chamou a Virgínia Junqueira, que é professora da Unifesp, e o Áquilas, que é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, para nos ajudar com uma fala inicial. Depois a ideia é abrir para o debate, para ouvir a contribuição dos companheiros, mas esse só é o primeiro espaço. Obrigado. Bom, boa noite aí para todo mundo. Enfim, acho que é muito importante a gente se reunir mesmo. Teve as nossas primeiras reuniões ali, acho que vamos ter mais, para que a gente possa, pelo menos, fazer a diferença do ponto de vista de olhar, enfrentar, lutar pela saúde dessa cidade e, sobretudo, dessa cidade, todo mundo sabe a importância dela do ponto de vista até do que tem no país, mas não, mais do que isso, do ponto de vista que aqui concentra todas as condições socioeconômicas do próprio Brasil, ou seja, né, a grande concentração, a miséria e a situação dessa cidade praticamente é um espelho do Brasil. Eu queria conversar com vocês, mais no sentido de provocação mesmo assim, porque a gente possa refletir a fim de construir uma carta-programa específica da nossa atuação nessa campanha do PSOL aqui na Erundina. Para isso, é pouquinho tempo, mas eu queria que a gente falasse em alguns pontos. Primeiro, eu queria comentar um pouco a discussão, mas muito breve,
Quer dizer, pensar a saúde em São Paulo é pensar a saúde, o SUS, o Sistema Único de Saúde, a sua situação no Brasil como um todo, né? E nós estamos enfrentando uma conjuntura, todos aqui estão acompanhando, estão atuando, inclusive lutando, né, pelo Fora Temer e por condições, né, de liberdade nesse país, e assim nós vamos. Então a conjuntura nacional, acho que do ponto de vista da saúde, bem rápido, né, e da situação que estamos vivendo com já vimos acompanhando pelos governos anteriores, federais, sobretudo o governo Dilma, também, né, e agora pior ainda com o governo Temer, né, nos impactos na saúde, ou seja, os ataques ao SUS, aos direitos sociais. Isso reflete, é claro, qualquer proposta que a gente possa pensar aqui para a saúde de São Paulo, né? E aí, só trazer uma reflexão, em ponto 2, as ideias que dentro do próprio PSOL, o setorial saúde do PSOL, já teve 3 encontros, já vem se organizando, tem propostas, tem cartas. Eu acho que a gente precisa tomar conhecimento e ver, sobretudo, as grandes diretrizes que são muito importantes, né? Não é de hoje que nós do PSOL vimos aqui batalhando e enfrentando as mazelas dos governos do Partido dos Trabalhadores e dos governos anteriores nessa cidade, né? No Brasil. E aí entrar em alguns pontos desse programa, que eu acho que, no caso específico de São Paulo, o Ciro já começa a comentar, né, que é o nosso ataque frontal ao processo de privatização, que não teve nenhuma inflexão, ao contrário, foi intensificado pelo Partido dos Trabalhadores nessa cidade, né? Então, eu queria trazer aí alguns pontos, né? Como já é 20 minutos, eu já usei quase 4,5, então... né? Bom, então vamos lá. É o seguinte, eu acho que é importante para todos nós, ao pensar a cidade de São Paulo, pensar a saúde, é pensar a saúde no país. Não dá tempo para a gente colocar todas as mazelas, mas é muito importante dizer o seguinte: como vocês sabem, o Sistema Único de Saúde, e talvez eu fale um pouco pela minha praia aqui agora, viu? Mas bem rápido. A minha praia é porque eu sou economista, para quem não sabe, na Faculdade de Saúde Pública, né? Mas eu quero dizer praia por quê? Porque o Sistema Único de Saúde, ele vive um subfinanciamento crônico desde o seu início, né? Então, nós efetivamente, o SUS não tem recursos suficientes para garantir a universalidade. E esse é o nosso pleito no PSOL, quer dizer, nós defendemos um sistema público, estatal, de qualidade, né? E com um recurso suficiente para isso, né? Sabemos que quando a gente fala a palavra estatal, já difere um pouco da Constituição, que a Constituição de 88, no seu artigo 199, diz que a iniciativa privada é vedada a sua participação e a complementariedade, o público, né, pode ter a complementariedade com o privado. Bom, está na Constituição, mas nós somos contra isso, eu devo deixar bem claro, né? E não é o fato que está na lei, que então não tem o que fazer. Quer dizer, há muito tempo a gente luta para que se mantenha o SUS estatal de qualidade, e vai ser bacana, depois da Virgínia, contar até a experiência dela, porque ela participou do governo Erundina, quando foi aqui na cidade de São Paulo, toda a administração, ela vai contar, era direta. Bom, mas enfim, eu quero dizer que isso é muito importante a gente ter isso em mente, que defender o SUS significa defender a maneira como nós queremos o quê? Um SUS público, universal, estatal, né, de qualidade. Para isso, há que ter recursos. Há um subfinanciamento crônico. Para vocês terem uma ideia muito rápida, o Brasil gasta por saúde 4% do PIB. Ministério da Saúde, secretarias estaduais, secretarias municipais. Mas se a gente pegar só o governo federal, é 1,7% do PIB. Né? E não mudou ao longo desses governos todos do Fernando Henrique, do Lula, da Erundina, da Dilma, né? Da Dilma. Vocês sabem que, do ponto de vista das 3 esferas, os que mais têm se comprometido com a sua parcela de recursos são os municípios, né? E, na realidade, nós vamos ver o seguinte: em 1993, é um dado, só para dar um dado, né? O Ministério da Saúde era responsável por cerca de 65% do orçamento total do SUS. Aí você tem estados e municípios. O que vai acontecer com esse processo de sua descentralização?
Hoje nós temos o seguinte dado: em 2015, o Ministério da Saúde é responsável por 43% dos recursos, e o restante, ou seja, 57%, é estados e municípios, sendo que a maior parte é municípios. Os municípios têm aplicado em média no Brasil 23% das suas receitas de imposto. Tá certo? Os estados aplicam 12%, porque lá na legislação diz que tem que aplicar 12% de impostos, e eles entenderam que o que devem aplicar no mínimo é o teto. Então os estados aplicam 12%. Os municípios é que aplicam muito mais. No estado de São Paulo, os municípios aplicam cerca de 25% em saúde dos seus impostos. A União, então, foi desfinanciando. E isso é muito sério, porque, no fundo, é uma federação. O município de São Paulo vive de transferências federais também do SUS, né? E isso tem caído, certo? Então, nós precisamos ter o conjunto do SUS como um todo. Eu não vou me estender nesses dados de recurso, mas para dizer que a situação dos próprios sistemas de saúde, ela é muito preocupante. O orçamento federal vem caindo, declinando, e para 2015, o governo Dilma mudou a base de cálculo da União, com a emenda 86. Isso significou o quê? Que em 2016, o Ministério da Saúde tem que aplicar 10 bilhões a menos do que aplicou em 2015, porque mudou a base de cálculo. Além disso, vocês sabem que nós estamos com várias famosas PECs. Eu já vou terminando com as famosas propostas de emenda constitucional, que deram entrada por aqueles que apoiam o governo Dilma, na Câmara e no Senado. E nós estamos agora com uma mais recente PEC. Não adianta ficar falando número, né? Porque vocês não vão decorar, porque está uma loucura. Eu que mexo com isso, estou meio doido, porque é PEC daqui, PEC dali, PEC daqui. Mas qual que é o sentido dessas PECs? Primeiro, é estender, renovar a desvinculação dos recursos da União. Isso vem desde Fernando Henrique, vem sendo renovado. Chama-se, o nomezinho chama DRU, Desvinculação das Receitas da União. Quando a palavra é desvinculação, o que significa? Porque nós, na saúde, nós temos recursos vinculados da base do orçamento ou de alguma base de cálculo da União. Quando fala em desvincular, é que nunca a nossa classe dominante nesse país suportou a ideia de vinculação de recursos para o social. Então vem procurando ter medidas para desvincular. Resultado, isso aconteceu com a União, chamada de desvinculação da receita da União. E o percentual era 20% das receitas de Seguridade Social. As PECs que estão lá, e já foram aprovadas em 2 turnos na Câmara, agora vai para o Senado, e tem uma que está em 1 turno aprovada no Senado, elas falam a mesma coisa. Elas não somente estendem esse percentual para até 2023, desvinculando os recursos da Seguridade Social, portanto, da saúde, passando de 20% para 30%. E não somente isso, cria-se a desvinculação das receitas dos estados e a desvinculação das receitas do município. Então a Erundina entrou como prefeita, e na realidade essas PECs aprovadas vai poder desvincular o que deve ser aplicado aqui no município de São Paulo, que tem que aplicar no mínimo 15%, se você pode aplicar cerca de 30%, desvincular 30%, então pode inclusive reduzir, para vocês terem a ideia da situação que está a PEC que está aprovada. E a última PEC, a grande novidade do ponto de vista, que é a pá de cal nos direitos sociais e no direito da saúde, é a PEC 241, Attention Please. É a PEC do Meirelles. O que é a PEC 241? Está para agora ser aprovada no Congresso. Ela limita o gasto público em 20 anos. Diz, o gasto não pode subir, só subirá mediante a inflação. Isso será uma enxada, um tacão no sistema de saúde do mundo todo, nos direitos sociais. Estou pegando aqui a saúde para a gente ir entrando. Então nós temos que fazer muita força para isso. Isso então mexe em todas as esferas. Então nós estamos querendo eleger Erundina, aí vamos entrar lá e vamos fazer o quê? Não vamos poder fazer, vai ter que... na realidade, vai ter que usar o orçamento que está no município de São Paulo hoje, que é 7 bilhões de reais para esse ano, sendo que 75% é tudo já direto para a UES. Nós vamos falar. Só para vocês terem uma ideia.
Então essa é a situação que está. Mas eu ainda volto nisso no ponto 2. Eu falei 4:11, 8 e 4 e meio, não é 16. Então é o seguinte, então o que eu quis pintar a vocês? Esses ataques todos ao SUS refletem o nosso debate sobre o programa de saúde aqui em São Paulo, é claro. Nós precisamos ter clareza. Existe uma cidade como São Paulo, uma prefeita como Erundina, ela vai precisar inclusive ter um papel destacado, porque o prefeito Haddad e o secretário municipal, que atual é o Padilha, ele tem acesso direto nos fóruns do SUS, que é a Comissão Intergestores do Bipartite. Mal ele vai. Ele tem, um prefeito de São Paulo, você sabe o espaço que tem no diálogo nacional. Então, do ponto de vista da saúde, nós precisamos trazer essas grandes ideias e os enfrentamentos que São Paulo vai ter que pautar por uma saúde daquilo que eu comecei a falar. Uma saúde, eu vou chamar aqui, mais humanizada. Não humanizada desse negócio que fala humaniza SUS, por favor. Não é disso. Nós estamos falando de uma saúde que emancipa o cidadão. Porque nós temos claros, o setorial saúde do pessoal já disse isso claramente. Nós entendemos saúde como uma questão de condição socioeconômica. E, portanto, nós, socialistas, efetivamente, ao trabalhar com isso, nós entendemos saúde numa outra perspectiva, que está para além, Bruna Valorati, está para além do SUS. Nós defendemos, só que o SUS é o nosso sistema, mas nós precisamos entender que não simplesmente fala assim, a nossa defesa é pelo SUS. E aí nós precisamos dizer, Erundina, não fale só isso, porque de que SUS você está falando? O SUS da cidade de São Paulo, que tem 85... Olha, os funcionários tem vários aí, né? Hoje, muito mais da metade, cerca de 70% é tudo contratado, terceirizado por OS. É o SUS, inclusive, que 75% do orçamento vai direto para as OS e as contratadas. Esse SUS, então, não dá. Então, a primeira coisa, nós temos que qualificar essa discussão da saúde e do próprio SUS, que aqui eu comecei falando. Nesse sentido, tem outro aspecto que nós precisamos fazer com que o nosso partido e, portanto, a nossa candidata, que é a Erundina, não é isso? A nossa candidata, que ela defenda, sobretudo, a posição contrária do partido contra a lei do capital estrangeiro que foi aprovado com a compra de hospitais e filantrópicas. Vocês sabiam que o ano passado foi aprovada a lei de participação do capital estrangeiro pela Dilma, o governo dela? E que isso significa, e nós temos reflexo aqui na cidade de São Paulo, que em dezembro do ano passado foi comprado o Hospital Samaritano pela United Health. A mil. Isso significa que o quê? O Hospital Samaritano, ele faz parte... Você sabia que ele é um hospital filantrópico? Ah, não sabia? Não, ele não é privado, lucrativo. Ele é filantrópico. Falta 5 minutos e eu vou terminar. Então... significa o seguinte, que ele continua recebendo recurso do Ministério da Saúde por um programa chamado PROAD. Eu não vou entrar em Programa de Apoio e Desenvolvimento Institucional. Isso significa que o SUS dá recurso para o hospital, lá Samaritano, que se diz filantrópico, mas na realidade ninguém passa na catraca para ser atendido via SUS, vocês sabem disso. Então ele tem renúncia fiscal. O fato de ele ter renúncia fiscal, ele paga quase nada de impostos, significa que recursos é o SUS que está bancando, não é isso? Agora só que nós vamos bancar para o capital estrangeiro, certo? Porque ele vai continuar com a sua certificação filantrópica, porque o capital estrangeiro, né, United Health, não quer mudar a sua posição jurídica. Então, olha o enfrentamento que nós estamos tendo, o capital abocanhando recursos do SUS, que na realidade passa para o assento do SUS São Paulo. Só para vocês deixarem assim, a situação porque, quer dizer, essa coisa de uma renúncia fiscal que é dinheiro público para o capital privado. Isso foi feito pelo governo da presidenta Dilma, né? Foi aprovado. Bom, então tudo isso são questões nacionais importantes para a gente poder começar a discutir saúde. Como faltam 3 minutos e meio, eu ia dizer o seguinte, me parece importante, do ponto de vista de um programa do pessoal, da saúde, que nós não podemos cair na esparra, naquela coisa que os partidos costumam cair, os partidos burgueses caem, qualquer. Vamos fazer um programa da área da saúde, vamos fazer um parágrafo da saúde da mulher, da saúde da criança, da saúde do idoso, da saúde infantil, da saúde ambiental, da saúde...
Pessoal, nós não olhamos saúde do ponto de vista fragmentado. Por isso que eu falava na ideia de uma saúde emancipada. Claro, o Círio já disse que vamos ter encontro aqui com a saúde mental, saúde do trabalhador, né, na atenção primária, claro, mas essas são questões chave, saúde do trabalhador e saúde mental. Aqui perpassa todo, e tem o grupo das mulheres, está se reunindo, mas a gente não pode, então não vamos começar a fazer o mesmo jogo de todos os partidos. Nós não viemos para isso, nós não viemos para fazer o mesmo do mesmo, porque o mesmo do mesmo está sendo feito pelos governos há muito tempo. Para terminar, eu trabalhei 2 anos e meio, uma experiência muito pequena, né? Sou professor, não é isso, na universidade? Mas trabalhei 2 anos e meio quando nós implantamos o SUS na cidade no governo Marco. Naquela época, eu estava naquele partido, mas saí com a fundação do pessoal. Não é isso? Saí com a fundação do pessoal. Mas é importante que se diga, no governo Marco, no Partido dos Trabalhadores, eu estava lá na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, tinham 45 mil funcionários no todo. Hoje você tem cerca de quase 85 mil, só que bem mais da metade é tudo contratado. Naquela época, ela foi com o governo Marta do PT, que nós éramos contra, perdemos na conferência, foi lá que se abriu para fazer estratégia de saúde da família com hospitais terceirizados para as OS. Foi lá que começou. Foi lá que começou. Nós estávamos fechando o PAS para entrar com o SUS, mas o SUS já com esse tipo de... E de lá para cá, eu saí, eu fiquei 2 anos e meio lá, saí e só cresceu. E todas as promessas que vai ter um enfrentamento, vai lidar. Então me parece o seguinte, um governo, quer queira, quer não, a gente está concorrendo, e vou terminar mesmo, para um pleito eleitoral. Um governo, ele entra com mecanismos que ele não pode fazer nada do ponto de vista dos recursos, e para nós nos interessa, porque nós precisamos mudar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, que se 75% dos 7 bilhões é para OS direto, fora o que você tem. Então veja, ou nós vamos para propostas de saúde, numa alteração das OS, e para isso, num plano claro, como nós vamos enfrentar, porque tem trabalhadores foram contratados pela OS, nós não vamos simplesmente dizer, pá, não temos aí para um trabalhador. Por isso o debate de saúde do trabalhador, nós vamos ter que fazer, e há que pensar nessa transição, não é isso? Só que essa transição já tem que ser marcada do início como? Eu não sei, aqui é uma questão muito objetiva. Existe nos governos municipais o famoso Plano Plurianual, PPA. Você tem que fazer no primeiro ano de governo. Então a Erundina chegando, ela tem que fazer um plano para os próximos 4 anos que adentra. Aliás, ela vai conviver com 1 ano do plano feito pelo Padilha, que eu acessei hoje lá, estava vendo um PPA deles. Bom, nada pode ser feito numa administração municipal, em toda administração. A despesa não pode ser empenhada, vou falar um termo concreto, se não mostrar o comprometimento com o programa que está estipulado no PPA. Isso é artigo 165 da Constituição e isso é lei de responsabilidade fiscal, e aqui eu vou encerrar. Então nós vamos ter que lidar com isso. Mas você já está falando de minúcias? Não, é porque lá nós vamos falar assim, programa de desmontagem, já dei até o nome, desmontagem da privatização da saúde em São Paulo. Isso será feito gradativamente, não é uma hora, mas você tem que começar pelo PPA. Como o governo do PT não pôs, nem enfrentou, só falou em campanha, entendeu? O que acontece? E aí ele se animou, gostou e ele ampliou, né? Então é o seguinte, última palavra, nós não podemos, um governo do PSOL não pode ir para uma campanha, por isso tem que estar no programa, se a gente não denunciar o que nos amarra e o que permitiu esse avanço das OS. E a famosa, pensei que alguém ia complementar, lei de responsabilidade fiscal. Nós não podemos, não, vamos entrar lá e vamos fazer a mesma coisa. E cuidado, fazemos até pior às vezes. Não pela nossa competência, que aqui nós temos vontade, mas às vezes a gente não tem o exército que eles compraram todos lá, não é isso? A lei de responsabilidade fiscal foi uma excrescência causada pelo governo Fernando Henrique dos tucanos, bico duro, que a gente conhece bem nesse estado, não é isso? Em que o Partido dos Trabalhadores só se derreteu no mel e adorou a lei de responsabilidade fiscal e usou e intensificou. Se nós não denunciarmos esse instrumento, que ela é a irmã siamesa da PEC 241 que eu citei do Meirelles,
que a PEC 241 dos Meirelles é o novo regime fiscal, congela o gasto por 20 anos. Está lá. Eu costumo brincar, né, que o menino falou, é a LRF 6.0, a PEC 241. Aí não vão fazer mais nada e nada acabou o Brasil, né, do ponto de vista dos direitos sociais. Né, não acabou para alguns, né, mas tá, é o limite. Já passei 4 minutos e meio. É o seguinte, que eu queria deixar muito claro, se nós não formos com um debate de que nós somos contra a lei de responsabilidade, mas você pode ser contra, se ela está aí, não. Bom, mas não adianta só a gente defender exceção por limite de despesa de pessoal lá no Congresso. Não, vamos estar fazendo joguinho de arrumar um artiguinho aqui, olha, nós somos contra porque a lei de responsabilidade fiscal, depois eu falo no debate, por trás dela é toda uma concepção de outro tipo de Estado. E ninguém tem questionado isso do ponto de vista dos governos, nem que a gente, eu estive lá em Campinas, com a candidata do pessoal de Campinas lá, né? E aí ela falou assim, entendi, professor Atlas, nem que a gente então tenha que eu entrar lá para a prefeitura, chamar, vamos lá, vamos fazer força, você entra, ela fala, nem que eu fale assim, eu não vou acatar a lei, aí vem a polícia e me pega lá dentro do prédio da prefeitura, eu falei, ótimo, isso é bom, porque se nós formos da mesmice, vamos ter que seguir a lei de responsabilidade. A lei que foi praticamente montada para a lei de orçamento público dos Estados Unidos, pela New Responsibility Act, olha que chique, a nova ato de responsabilidade da Nova Zelândia, ou seja, é menos Estado, para simplificar e terminar agora, menos Estado, e aí vamos fazendo e se conformando na lógica da política dentro da saúde, né? Olha, ponto número 1 para nós é isso, nós somos contra esta lei de responsabilidade fiscal porque nós entendemos um outro governo, uma outra sociedade e aqui uma saúde mais humana. Desculpa. Eu trouxe tanto dado. Obrigado, Arthur. Então, passar para a Virgínia agora, que é médico sanitarista, foi da gestão da Erundina, e para trazer um pouco dessa experiência, o que mais quiser, né, Virgínia? Sim. Com vontade. Então, gente, boa noite. Vou só falar 2 minutos para vocês entenderem a minha trajetória. Eu entrei na Secretaria de Estado da Saúde em 1980 como médico sanitarista, na carreira de médico sanitarista. Em 88, nós fizemos uma greve muito importante, uma das muitas greves. Eu acho que a gente não pode se perder discutindo programas específicos, a não ser que a gente queira, e aí eu concordo, a gente pode se reunir para a gente aprofundar o nosso conhecimento, a nossa crítica, mas não para impor, neste momento, aquilo que ela vai falar na televisão. Porque na televisão ela tem que falar isso, contra a lei de responsabilidade fiscal, contra a privatização, contra a piora das perdas da saúde. É isso que é importante passar, né? Porque, assim, o que a gente aprendeu lá naquela, desde então, né, gente, foi 1800... Eu estou incorporando o século XIX. Em 1989, né, gente, que a gente entrou. Nem tinha SUS direito, tá certo? Porque a lei do SUS, vocês sabem que é de 1990, né? Nós tínhamos só o capítulo da Constituição. E o município não recebia dinheiro nenhum do nível federal pela assistência que ele fazia, contava apenas com os seus serviços, era tudo disparatado, Estado por um lado, federal por outro, enfim. E ainda assim, né, a gente conseguiu ter uma visão da cidade, do município, que era a seguinte, né, a nossa visão era essa visão que o Atlas falou, a visão geral. O que é essa cidade, que na época já tinha quase 10 milhões de habitantes, hoje já tem 11, né? O que é essa cidade? Na verdade, são várias regiões. E a gente então viu, inicialmente, como é que essas condições socioeconômicas e demográficas dividiam este município. Aí, baseado nisso, a gente resolveu dividir a cidade em 10 regiões de saúde. Isso foi a primeira divisão que a gente fez. Porque é inadministrável um município como São Paulo. Então, as 10 regiões de saúde, elas tinham a incumbência de, no seu interior, também se subdividir, porque elas não eram homogêneas, né? Se você pega uma região como Penha, Tatuapé, Cangaíba, aquilo não é homogêneo, coisíssima nenhuma, né? Então, no seu interior, elas ainda teriam que se dividir. E aí nós caminhamos para, primeiro, os 10 diretores regionais irem no interior de suas regiões discutindo condições de vida, isso era o principal, né?
Nosso mote era saúde segundo condições de vida. Então, isso para nós era o mais importante. Quais são as condições de vida dessa população no interior de uma das 10 regiões? Então, essa era a tarefa do diretor regional. E, a partir daí, a subdivisão em distritos, tentando aproximar o mais possível, né, a equipe dirigente distrital da população a que ela devia servir, a que ela devia se reportar. Tá certo? E assim foi feito. Nós conseguimos chegar no final dos 4 anos, né, no meio de uma coisa que nem SUS era ainda, em 32 distritos de saúde. Esses 32 distritos de saúde deveriam subordinar toda a rede de serviços que estivesse no seu território. Não conseguimos isso, porque no interior da Secretaria Municipal de Saúde havia um problema muito grande, né, de não subordinar hospitais à direção municipal. Ou seja, né, ainda havia gente, que inclusive prevaleceu, que achava que um hospital era tão complexo que não podia se subordinar a um diretor de distrito. Isso foi uma luta, né, política o tempo todo, porque a gente não conseguiu fazer prevalecer esta visão. Bom, mas foi esse o caminho mais geral. Então, saúde segundo condições de vida, tá certo? Então, um estudo do que eram essas condições de vida, era isso que nos informava, né, dos indicadores demográficos, e decompor esses indicadores até um nível mais próximo possível que pudesse ser entendido por essa equipe dirigente distrital, pelas equipes que estavam nas unidades de saúde, seja hospital, seja pronto-socorro, seja atenção especializada, seja a rede básica, que ela conseguisse entender, né, em que situação de condições de vida ela estava metida, ela com sua população pela qual ela era responsável. E foi esse o caminho. O caminho era dar a essas equipes dirigentes distritais a máxima autonomia. Autonomia, inclusive, para fazer execução financeira no seu nível. Autonomia, inclusive, para fazer o ingresso de pessoal e a demissão de pessoal. Então, naquele tempo, nós fazíamos concursos, né? Então, precisava fazer concurso de auxiliar de enfermagem. A gente levantava as vagas no município inteiro e a inscrição era feita distritalmente, de tal forma que nós não feríamos o direito de alguém se inscrever onde quisesse, porque eu acho que hoje nós estamos ferindo o direito constitucional do agente comunitário de saúde se inscrever e trabalhar onde ele quiser, com essa história, dessa coisa do vínculo, que eu acho isso um absurdo, né? Eu acho que uma das coisas que a gente tinha que, de imediato, abolir, era que qualquer profissional esteja obrigado, né, isso é constitucional, a trabalhar no território do local onde ele mora, tá certo? Você consegue fazer esse vínculo de outra maneira, fazendo esses concursos que nós fazíamos. Então, o concurso era para auxiliar de enfermagem e todos os distritos, eles faziam a inscrição. Então, o auxiliar de enfermagem que morava em Santo Amaro não ia fazer a inscrição lá em Guaianazes. E assim, o contrário, um de Perus não ia sair fazendo a Vila Prudente. Então, você conseguia que as pessoas, sem ferir o direito das pessoas, se inscrevessem nas suas respectivas áreas, que era mais fácil para elas se deslocar. Por que você trata o agente comunitário de saúde diferente do médico? Por que você não obriga o médico a morar no mesmo território que ele trabalha? Os médicos pegariam armas, né, Bruna? Nem armas. Agora, se nós respeitamos o direito, né, de um cidadão que é um médico, por que não respeitamos o agente comunitário? O vínculo não se faz, não é por aí. Bom, mas enfim, paro aqui. Então, o caminho foi esse, da descentralização para aproximar equipes dirigentes, seja de distrito, e seja mesmo de alguma coisa menor que distrito, se coubesse, né, da população a que ela estava relacionada, a que ela estava referida. Fazendo isso. Então, eu me lembro perfeitamente, a diretora do distrito de Guaianazes era uma criatura que até hoje eu tenho assim na mais alta conta. Ela se chamava Iloma. Hoje ela está lá em Itanhaém. A Iloma conseguiu, o distrito dela era um dos piores, era o de Guaianazes. Ela conseguiu no distrito de Guaianazes, que inclusive naquele tempo englobava a cidade de Tiradentes, que eu acho que tem diferenças, né? Alguém que conhece lá sabe que tem diferença da cidade de Tiradentes para Guaianazes, que eu acho que aquilo merece até ser hoje, né, distritos diferentes,
tá certo? Mas a Iloma conseguia, em Guaianazes, que englobava a cidade de Tiradentes, que é um mundo por si, né? Quem já foi lá sabe o que é aquele mundo, ela conseguiu fazer uma equipe dirigente distrital que fazia ingresso do pessoal, que fazia demissão de pessoal, que fazia essa inscrição, tá certo? É uma beleza. E fazia, gente, carta convite. Então a Iloma conseguia com a sua equipe, ela chamava o contador e o procurador da prefeitura, eles sentavam lá no distrito de Guaianazes e eles faziam carta convite para comprar coisas para o distrito. Vocês sabem que tem, né? Carta convite, não sei mais hoje, parece que é um negócio eletrônico, né? Tem como é que chama? Bolsa eletrônica. Tem um negócio eletrônico que facilita, tem ata de registro de preço. A Iloma conseguia fazer isso tudo em Guaianazes. Então, o que eu quero transmitir para vocês é que não é impossível que a administração direta faça essas coisas. Não é um milagre, não vem do Espírito Santo. Basta você ter uma equipe, tá certo? Que esteja realmente envolvida com o projeto, tá certo? Sabendo os limites da assistência à saúde, que é outro ponto que nós podemos mais longamente, numa outra ocasião, desenvolver, que é o seguinte: sistema de serviço de saúde não vai salvar a saúde da população. Isso tem que ficar claro, tá certo? Eu estava falando agora há pouco com Lívia, né? Lívia, que, né, se você vai fazer epidemiologia a sério, você vai saber que a assistência à saúde, a assistência médica, ela não afeta tanto a saúde da população quanto condições de vida. Por isso o nosso mote era saúde segundo condições de vida. Não era à toa que a gente fazia isso, tá certo? E a gente decompunha, inclusive, em várias dimensões, que são dimensões hierárquicas mesmo, né? De determinação. Não de determinismo mecânico, mas de determinação. Ou seja, como é que é o arranjo econômico da sociedade? Como é que é a produção de riqueza e a circulação da riqueza e a distribuição da riqueza? Depois, como é que as pessoas vivem, trabalham, circulam? Tá certo? E aí você vai baixando até o biológico. Então, as equipes dirigentes discutiam isso. Por incrível que pareça. A gente fazia planejamento local do hospital e as equipes discutiam isso. Níveis hierarquizados de determinação do processo de saúde e doença. Não é nenhum bicho de sete cabeças. E as pessoas se apropriavam disso para entender até onde elas podiam ir, tá certo? E até onde não dava mais para ir. Tá certo? Mortalidade infantil, por exemplo, né, o povo gosta de falar, porque é o programa de saúde da família. Olha, eu acho que isso não é sério. Tá certo? Não é sério falar que o programa de saúde da família reduz a mortalidade infantil. Inclusive, eu trabalho na região de Santos, que tem programa de saúde da família, tá certo? Tem um monte de agente comunitário, que eu estava contando até placas, que hoje está dizendo que as gestantes estão correndo dos agentes comunitários, porque não aguentam mais, entendeu? Os agentes comunitários em cima das gestantes, porque os agentes comunitários têm sob seus nomes o peso da mortalidade infantil na região da Baixada. A mortalidade infantil na região da Baixada é uma coisa que preocupa todo mundo que é sério, tá certo? E não é uma região paupérrima. Agora, aí você fala, agente comunitário, você que é responsável, vai lá, persiga a gestante, toda semana, você tem que saber como é que ela está, como é que está a pressão dela, como é que ela se inchou o tornozelo, entendeu? E os agentes comunitários ficam enlouquecidos e não conseguem baixar a mortalidade infantil. Então a perplexidade reina na Baixada Santista. Mas, gente, a gente faz tanta coisa e eu acho que eles são até dedicados. Mas por que não acontece? Então, não acontece porque indicadores de saúde são extremamente suscetíveis a condições de vida e não são tão suscetíveis à assistência. Tá certo? Nós estávamos comentando, inclusive, que na Inglaterra, que tem um sistema que dá os indicadores estratificados, está havendo, inclusive, uma diminuição da expectativa de vida, tá certo? De idosos como eu, tá certo? E eles estão por classe social. Então, a classe social mais baixa, tá certo? Com menor renda, está tendo uma expectativa de vida ligeiramente diminuída que não tinha antes. Não é pelo NHS só, é por causa da austeridade que está sendo praticada e tudo mais, e as condições de vida das pessoas que realmente pioram. Então, isso as equipes dirigentes distritais e as equipes dirigentes abaixo do distrito, se for necessário, tem que discutir até onde é a nossa responsabilidade e até onde nós devemos ser, sim, militantes por melhores condições de vida. Tá certo? E nós devemos discutir isso com a população. Discutir até onde vai a capacidade, né, de profissionais de saúde mudarem indicadores de saúde.
Gente, existe. Eu estou dizendo que ela não existe. Não, mas de jeito nenhum. Olha, veio uma médica aqui dizer que a equipe de saúde não muda nada. Não é isso. Mas em relação ao que as condições de vida mudam, é muito relativo, entendeu? E é muito, se a gente for fazer uma hierarquia nisso, nós vamos sim militar mais pelas condições de vida e por essa discussão, que é uma discussão que nós todos podemos travar e a população está conosco nisso, do que mesmo para dizer que nós somos os salvadores da pátria, tá certo? Então, termino aqui. A gente fez todo esse processo de descentralização importante, tá certo? De autonomia o máximo possível para aquela equipe que estava perto da população e essa discussão de planejamento local que a gente conseguiu que envolvesse, né, e o mais assim, que realmente me vem à memória é como hoje eu ainda encontro pessoas que dizem, mas naquele tempo nós tínhamos um projeto. Então é importante o projeto. Certo? Não é importante. O projeto, você vai detalhando ele na medida que você encontra a realidade. É a realidade que vai fazer o projeto. Certo? Obviamente, todo mundo aqui tem uma visão prévia da realidade do município de São Paulo. Mas é no momento que você está lá que você constrói novamente, ou reconstrói, ou faz esse projeto junto com o pessoal que você consegue mobilizar de cada um dos territórios dessa cidade, que é enorme e que, na verdade, são muitos municípios